Ao meio-dia. Bem-vindo, bem-vinda. Começa agora mais um programa informativo do nosso sindicato, o Sindasp Informa, todas as sextas, aqui ao meio-dia. Já peço para que tu deixe o like de chegada, aquele likezinho que fica aqui embaixo no nosso vídeo. Compartilha, né, o nosso conteúdo, participa conosco através dos comentários e se inscreve no canal. O canal do Sindasp já tem uma comunidade de mais de 1000, né, como diz o Daniel. Mais de 1000. Mais de 1000. Vamos para o programa de hoje com as informações na base privada na região sul, com a contraproposta dos patrões à negociação coletiva. Vamos falar do plano de cargos, carreiras e salários da Cidasc, Epagre e Ceasa. Vamos tratar da assembleia que aconteceu antes de ontem, do Banco do Empreendedor, né, em relação ao acordo coletivo. Troféu Sindasp de fotografia, já tem inscrições no site, né, o pessoal já pode mandar. Já chegou a minha foto? E já chegou a minha foto? Eu não posso ainda. Vamos tratar disso. Por que a coordenação não pode mandar fotografias? Tá excluído. Tá excluído. E também no programa de hoje, o Zap Rural. Eu sou o Alan Camargo, estou contigo toda sexta-feira ao lado do Serginho e do Daniel. Para o ímpar? Não, vai, primeiro... Serginho. O Serginho começa hoje. Fala, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Depende do horário que você vai estar nos assistindo aí no canal. Satisfação tá mais um Sindasp Informa, trazendo as notícias da semana do nosso sindicato aí. Uma semana que foi uma semana meio curta, né? Para algumas pessoas, não vamos dizer para todas, porque nem todo mundo tem esse privilégio de estar folgando, mas quem está folgando, uma ótima sexta-feira, um ótimo feriadão, aproveite. Quem está na serra, vai para a festa do Pinhão, aproveitar com a família. Quem está pelo litoral, estamos na época de inverno, praia não dá muito, mas a tainha tá chegando, né, Daniel? Aí tem peixe bom. Não tá dando conta, galera, de pegar os bichinhos lá no mar, lá tá dando bastante tainha aqui. E é isso aí, pessoal, aí sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Não se esqueça aí de deixar o joinha, né? Deixa o like pro algoritmo tá ampliando o nosso conteúdo aí pros mais de 1000. Além dos mais de 1000, né, para mandar o conteúdo do nosso sindicato, que é o Sindasp Informa, que a gente vem aqui toda sexta-feira trazer as notícias daquilo que aconteceu durante a semana zipada, mas cheia de conteúdo, né, no meio ali desses dias aí, como diz o Serginho, tem gente que trabalha na quinta, a gente trabalha na sexta, o pessoal das barreiras não tem folga, sábado, domingo, feriado, 31 de dezembro, Natal, tá tudo lá de plantão, inclusive acompanhando o pessoal aí, aqui, o nosso sindicato aqui no Sindasp Informa. Legal essa coisa das barreiras, que o pessoal pode nos acompanhar, né, no seu dispositivo, além de ficar trabalhando ali, pode compartilhar com os colegas. Obrigado aí, pessoal das barreiras sanitárias que nos acompanha. Aliás, semana que é para refletir, né, pessoal, por conta exatamente
dessa tranqueira que agora está no Senado em relação ao que foi aprovado por quase unanimidade, só 22 não aprovaram, que é o fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, né, que a Câmara aprovou e o Senado agora senta em cima. Então a gente também aproveita aí este feriadão aí para refletir sobre a qualidade de vida, né, o direito que os trabalhadores e trabalhadoras têm de poder estar fazendo outra coisa além de trabalhar. É importante trabalhar, mas nós vamos logo ali viver uma sociedade sem trabalho, nós precisamos pensar nisso. Essa Pegar uma forma tainha. pois é, né? Ir lá ajudar o pessoal a puxar a rede lá e não pode, tem que acompanhar das redes sociais porque está na fábrica, está enfim, no escritório, onde for. Então, essa é a reflexão da semana, pressão nas redes sociais para que o Senado agora faça com que aquilo que a Câmara aprovou vire lei, né? E a gente possa já, a partir de agora, reduzir a escala, já, né? A PEC prevê aí o espaço de 60, 90 dias para resolver a questão da 6x1, fim da 6x1, a implantação da 5x2, para quem está nessa condição, sendo o máximo 5x2, e a redução de 44 a 40 horas semanais. Mas vocês sabiam que já tem empresas, um dos maiores parques temáticos da América Latina, que trabalha na escala 4x3? É mesmo? Conta aí pra nós. Beto Carreiro World já trabalha na escala 4x3 há alguns anos. E vendo uma matéria sobre essa situação deles nesse momento, qual foi a percepção deles para conseguir implantar essa escala? No começo, eles até falaram que teve um aumento substancial ali de 25% a 35% nas folhas de pagamento. Mas o retorno, tanto o retorno para o trabalhador que ficou mais tempo em casa, como com o atendimento no próprio parque, ficou ainda melhor, porque as pessoas estão mais descansadas, um trabalho exaustivo, né, dentro do parque, e também é um método que eles acharam, que a gente já vem conversando, né, Daniel, até na base privada agora, sobre o quinquênio, né, é você reter os seus trabalhadores na empresa, porque é um benefício a mais, né, essa escala que você sabe que você tem um tempo maior de vida fora do trabalho. Então, hoje eles já sentem que não foi o aumento salarial, foi um investimento para o parque, que hoje o parque consegue trabalhar com os trabalhadores muito mais focados e mais descansados e para atender ao público. Nosso, que é o nosso parque, que temos desconto, associado e associado do Sindasp, tem desconto É 15% de desconto. 15% de desconto para ele mais 3 familiares na aquisição do ingresso para o parque. Então fica aí a dica aí para os empresários aí que acham que aumentará o custo. Não, vai, além de pode aumentar no começo, mas a satisfação do trabalhador em estar ali com mais tempo para a sua família vai render mais o trabalho depois para a empresa. Sabe que esse impacto econômico que estão tentando atribuir a uma mudança de escala e jornada não está levando em consideração o adoecimento das pessoas cada vez com menos idade, os afastamentos do trabalho em função da carga exaustiva, e coisas que a humanidade, de certa forma, já resolveu em outros lugares. Se tu pegar o mapa da Europa, tem um card circulando nas redes sociais aí, que tem um ou outro país que ainda mantém jornada de 44 horas semanais. A média da jornada de trabalho na Europa é de 36 em quase todo o continente, e há países com 30 horas. Então, os mais ricos e mais evoluídos do planeta já deram um jeito de resolver a sua jornada, a sua escala de trabalho. Está na hora da gente também refletir sobre as nossas possibilidades. Aliás, né, hoje é o último dia de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, nosso pessoal que vai aí buscar a graduação agora, hoje é o dia, né? E a gente vai precisar desse tempo para que possa esse tempo para que a gente possa também estudar, né, e buscar a qualificação, a elevação
do nosso conhecimento que impacta diretamente na carreira. E aí nós vamos tratar, inclusive, nesse programa, sobre essa questão aí no plano de cargos, carreiras e salários das empresas públicas. É isso aí, assim, ó, bem rapidinho, aqui o Alan e o Serginho já deu dados, né? Bem rapidinho aqui, dados comprovados, dados científicos, digamos assim, sobre a questão do fim da escala 6x1. E é um debate que está na Câmara já desde já um tempo, desde o início do ano já está esse debate lá e já foi aprovado aí não vamos dizer quase unanimidade, né? Porque teve aí 22 que votaram contra. Daí o teu presidente, seu Sérgio Ricardo Lima, teu presidente lá do Senado, vem agora me dizer que tem que passar pelas câmaras, porque aliás, câmaras não, pelas comissões. Agora o debate vai para o Senado e tem que passar pelas comissões. Então aqui, ó, bem rapidinho, já foram trazidos dados comprovados dos benefícios do fim da escala 6x1. E agora vai ter que discutir em comissões nas câmaras, de comissões no Senado, para debater a matéria, como diz o presidente Alcolumbre, porque nós somos carimbadores do que vem da Câmara. Não é carimbo do presidente do Senado, não, vocês não estão carimbando o que está na Câmara, vocês estão validando aquilo que o mundo inteiro já está discutindo, né? Inclusive nós estamos atrasados aqui no Brasil. E aí, um outro ponto aqui, um outro gancho que eu puxo na fala do Alan é as redes sociais, é justamente esse espaço que a gente tem aqui para fazer pressão. Se não fosse a movimentação, a mobilização popular, inclusive através das redes sociais, se não fosse o povo na rua, porque teve várias manifestações pelo fim da escala 6x1 no Brasil inteiro, inclusive nas redes sociais. Se não fosse isso, vocês acham que teriam votado lá na Câmara? Não teriam. Então agora é o momento de mobilizar e também nas redes sociais fazer pressão para o Senado para que aprove de vez aí o fim da escala 6x1. Beleza? Vamos lá? Isso aí. Vamos tratar então das empresas privadas na região sul. Tem contraproposta em relação ao que os trabalhadores e trabalhadoras reivindicam e que foi apresentado pelo Sindasp. O Daniel tem as informações, está aí acompanhando a negociação coletiva deste ano lá com o sindicato que representa as empresas na região sul, né, Daniel? Pois então, gente, a gente passou na semana passada que aqui no Informa que eles teriam assembleia no dia 6 de maio, a gente teve a primeira reunião ainda no fim de abril, antes da data base que é 1º de maio lá na região sul, e eles nos passaram que no dia 6 teriam uma assembleia das empresas para estar discutindo sobre a pauta de reivindicações. Saímos um pouco empolgados, né, Serginho, que a gente falou até da possibilidade da pauta ser atendida, que a solicitação foi o reajuste de 8%. A gente colocou tudo lá em mesa de negociação, a fundamentação do porquê de 8%, que na verdade de aumento real a gente está falando de 1,5%, né? Porque o piso Santa Catarina fechou em torno de 6,5% e nós estávamos falando naquele momento em torno de aumento real de apenas de 1,5%. Mas aí semana passada a gente cobrou novamente o sindicato patronal, falaram que na quinta teria uma conversa entre eles, no qual ontem nós fomos surpreendidos com um e-mail do sindicato patronal lá da região sul, praticamente negando tudo que foi discutido lá em mesa, o avanço das cláusulas sociais, dizendo que nas convenções recentemente firmadas, negociados foram 6,5% e para os pisos 5,5%, enfim, meio que distorcendo a realidade. O ano passado realmente a gente fechou em 6,5%, mas a inflação era 5,32%, né? Então o índice de inflação era 1%, 1,2%, 3% maior do que a inflação desse período agora. Então, mesmo que seja parâmetro aí, sindicato patronal, não é parâmetro que quer seguir o parâmetro da convenção passada, mesmo 6,5% da convenção passada, como esse ano agora, a gente tem que seguir pelo menos assim. Primeiro que fica difícil, né? De tudo que a gente fala em mesa de negociação, depois vem lá e distorce, né? Mas assim, e ainda não foi aceito tudo que a gente tinha colocado ali como cláusula de cláusulas novas, né? E ainda que tem uma proposta de alterar na cláusula do auxílio creche, colocar até uma cláusula que beneficia o sindicato patronal, de que apenas as empresas filiadas ao sindicato patronal terão um benefício lá de
exigir a comprovação da despesa, que não é o que está na redação da cláusula. Então, infelizmente, gente, o pessoal que tem nos questionado sobre o reajuste não vai sair para esse mês, porque nós não vamos aceitar essa proposta do sindicato patronal. No mínimo, a gente já parte pelo menos aí para discutir. Nos pisos, a gente não abre mão dos 6,5%, porque é o piso regional fechou. Então, piso por piso, a gente tem que ter o mesmo parâmetro, é uma questão de coerência, de razoabilidade. Então, se for para isso, então por que a gente vai ter convenção coletiva de trabalho, Sargento? Então, segue lá o piso. Então, tira a parte do piso da convenção e deixa o piso de Santa Catarina ali que a legislação determina. Então, não é essa a intenção. Pelo menos no piso, a gente não abre mão dos 6,5%. E nos reajustes, até agora, o que eles estão oferecendo, falaram em 5,11, 5,15. Mas o que mais assusta é que eles estão dizendo, não, vamos ver como é que vai definir as outras negociações. E aí no e-mail também fala, vamos ver como é que vai ser as outras negociações. Então, assim, o parâmetro da região sul é o parâmetro que vai ser definido em outras negociações. Vamos responder, Sargento. Cuidado, hein? Tem sindicato que fechou em 9,5, né? Exatamente, Em já convenção temos. coletiva de trabalho. Se é para ter esses parâmetros, então, se não há coerência, não há razoabilidade. O Sindicato Patronal de Santa Catarina também tínhamos avançado pelo menos uns 6,5% nos pisos e agora eles apresentaram semana passada uma proposta de 5,15 no geral. E nós já respondemos também que pelo menos os 6,5 nos pisos a gente não abre mão, né? Ontem o Sindicato Patronal aí da base estadual, o SESCOM Santa Catarina, solicitou novamente a pauta para dar mais uma analisada, ou seja, Santa Catarina também. Possivelmente a gente não tem esse acerto aí antes do pagamento dos salários, que na verdade não teve, né? Porque agora essa semana já está fechando a folha, né? E nós temos também a Convenção Coletiva de Trabalho da Grande Florianópolis, que foi encaminhado para eles a pauta de reivindicações. Nós tivemos a informação que está com assessoria jurídica, inclusive com a direção do SESCOM da Grande Florianópolis, a nossa pauta, para a gente marcar uma conversa aí, que possivelmente, talvez na semana que vem, a gente consiga já sentar em mesa de negociação. Lembrando que Grande Florianópolis, a database é 1º de junho. A gente ainda está dentro da database, se conseguirmos fechar ainda no mês de junho, no mês que vem, dentro da database já se aplica aí o reajuste da Grande Florianópolis. Serginho, um recuo dos patrões em relação à redução da jornada e a questão da licença paternidade, né? Isso mesmo, eles alegaram que essas duas cláusulas que a gente já solicitou para colocar na convenção, já que já está sendo discutido, a licença paternidade já foi aprovada, né? Já está aprovada, só ela tem eles colocaram ela ser aplicada até 2029, mas como vai ser em 2029, a gente já não há o porquê de não antecipar isso já, né? Mas eles negaram, dizendo que não, que isso já é uma matéria vencida por lei, que então vão deixar para cumprir a lei. A mesma coisa na escala 6x1, eles alegam que a Câmara, né, tá vindo por força de lei, então eles vão esperar a força de lei para se tornar público, não há necessidade de estar colocando isso em convenção. E outras cláusulas também, que eu acho que, né, Daniel, a gente conversou bastante, são cláusulas realmente educativas, né, a assédio moral, assédio sexual, as cláusulas ali, que eles alegam que isso já tem uma determinação que não ia colocar. Mas, gente, a gente quer, porque a gente sabe que empresas, né, não cumprem isso, existe assédio nas empresas. A gente só quer que as empresas tenham a obrigação de fazer campanhas contra o assédio, contra tanto o assédio moral quanto o assédio sexual. Mas é educativa, mas não custa nada colocar, não vai ter impacto nenhum para as empresas, é mais parte de informação mesmo. Então, fica complicado a gente não conseguir negociar nem essas cláusulas com eles, né, Daniel? Que já debatemos muito na mesa de negociação na primeira reunião, né? O companheiro Jefferson Dantas lá citou uma palavra na reunião do Conselho Deliberativo do nosso sindicato que me chamou muita atenção. O que ele falou lá na reunião do Conselho, do Sindasp, que nós estamos vivendo uma epidemia de feminicídio.
É uma epidemia, uma doença social que a gente tem que combater. E aí a gente quer trazer isso para as normas dentro do acordo coletivo, e aí simplesmente o sindicato patronal finge que isso não existe, e aí isso se reflete dentro das empresas também, além da sociedade. A sociedade está doente, sim, e a gente precisa combater essa doença, que é a questão da agressão, do assédio contra as mulheres. E essa resposta de que já está regulamentado a partir de norma reguladora, né, que o sindicato patronal deu, ela até pode estar regulamentado, né? É o mínimo legal que tu tem a obrigação de, de executar. Ocorre que nas fiscalizações, inclusive aquelas que chegam como denúncia para o sindicato, as empresas estão incorrendo em todo tipo de negação ao que está nas normas, né? Em contraposição ao que está nas normas. Se o sindicato patronal, pelo menos dos seus filiados, garantissem, né, com fiscalização comprovada, de que seguem na íntegra todas as NRs, até poderia sair da convenção coletiva uma orientação dessas. Mas eles não têm como garantir isso, e é por isso que, por força de convenção, precisa sim o trabalhador e a trabalhadora ter como instrumento essas ações de conscientização, principalmente a essas, né, doenças sociais tão graves como nós estamos vivendo. Pergunto para vocês agora qual é o próximo passo na negociação coletiva, Daniel. O próximo passo agora na negociação, a gente vai tentar abrir mesa de negociação. Se não abrir mesa de negociação para tentar avançar, eu não sei, nós temos autorização aí da própria Assembleia para juizamento de dissídio coletivo, né? Mas esperamos que não precise, né, Serginho? Que a gente consiga avançar aí, pelo menos, nas pautas mínimas, né? O pessoal colocou, os trabalhadores pediram 8%, mas se não chegar no 8%, que eu acredito que seria possível, ele não está pedindo nada muito exorbitante, dá para chegar no 8%, né? Mas, enfim, que pelo menos os pisos sejam respeitados no 6,5%. E a gente está falando do estado que a gente vê as notícias, inúmeros meios de comunicações, que é um dos estados mais ricos da federação, né? Então, se a economia do estado está a pleno emprego, é porque está tendo resultado do trabalho e há possibilidade, sim, né, de se chegar a esses patamares, que não é um patamar, não é fora da realidade do estado, não tem essa prerrogativa a convenção. Então, acho que falta um pouquinho mais de vontade aí dos empresários em, no mínimo, né? Porque você está falando aí 1,5 de aumento real, né? Então, não é fora da realidade de nenhuma das empresas aqui do estado de Santa Pelo menos não Catarina. anunciaram que estão fora dessa realidade, né? Aliás, os números são bem positivos em todas as áreas. No desemprego, por exemplo, está entre 2% e 3%. Santa Catarina, a economia a ponto de quase 30 bilhões de isenção fiscal que sai do nosso bolso e irem parar, né, nos amigos ali do governador. Então está tudo certo, né? Ninguém tem problema aí em relação a dizer que o Estado, né, está aí em pleno desenvolvimento. Vamos adiante. Teve assembleia de uma empresa, né, o Banco do Empreendedor, em que o Sindasp representa seus trabalhadores. Daniel acompanhou, pode nos trazer o relato. A empresa privada daqui da região da Grande Florianópolis, Banco do Empreendedor, a gente teve assembleia essa semana e nós já tínhamos uma proposta negociada com a empresa, foi apresentado para os trabalhadores, lá nós tivemos aumento real, também recomposição da inflação, veio mais um ligeiro aumento real e em torno de 4,83 no Vale Alimentação, então teve reajuste lá e os trabalhadores entenderam que daria de aceitar essa proposta, lembrando que no acordo coletivo desta empresa em específico, os salários já são bem acima do que é praticado na convenção. Os pisos são maiores, enfim, então o reajuste foi integral e o pessoal entendeu por aceitar e aí foi aprovado aí pela maioria, não por todos, não foi unânime a aprovação, mas foi aprovado o acordo coletivo que agora está já foi encaminhado para o Ministério do Trabalho e Emprego para homologação, para que seja homologado e tenha validade ele surja no meio jurídico, esse acordo coletivo de trabalho do Banco do Empreendedor. Isso aí.
Nós vamos para o quadro Fala aí, coordenação. Enquanto a produção prepara aí, já peço para que tu comente, participe. E né, nessa sexta-feira aí, meio passada da chuva, aí a gente está mais calminho, né? Porque o segundo bloco vem aí com carga pesada. Fala aí, coordenação, a gente volta para tratar, né, de um degrau acima do nosso ânimo aí. Fala aí, coordenação. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sérgio Caon, sou coordenador regional da Sindasp, aqui da região de Caçador. Trabalho na EPAGRE há quase 12 anos, sou funcionário de campo, trabalho no setor da olericultura. Aqui nós trabalhamos com morango, que é produzido em estufa, praticamente o ano inteiro. Aí trabalhamos com alho, o plantio vai iniciar agora a partir da 10 de junho, e com tomate, que daí esse é plantado ali em outubro, novembro. O alho é plantado tanto na estufa quanto no campo, e o tomate tem uma parte que fica em estufa e a maior parte fica no campo. Aí tem uns colegas nossos que trabalham também na fruticultura. Aí trabalham com maçã e com a pera. E sindicato é cada um de nós. Agora, o Serginho, Sérgio Ceroni, trazendo a sua participação aí no Fala aí, coordenação, ele que atua, como é que é o nome? Aquela regional ali é... Caçador. Não, mas é mais ampla ali, como é que é? Tem toda uma regional ali além de Caçador, né? Caçador, é da regional do Caçador da Epagre. E aí tem Videira ali, que é do Isso, ladinho. isso, Meio oeste. meio oeste. Vamos tratar então dos trabalhadores e trabalhadoras da EPAGRE, SIDASC e SEASA nesse dilema aí do plano de cargos, carreiras e salários, que foi uma promessa até a semana passada, quando o governo revelou o Kinder Ovo, né, e disse o que tinha dentro daquela promessa ali. Serginho, tu pode dar um relato um pouquinho do que... Eu vou abrir divergência da mesa. Eu não vou mais chamar de Kinder Ovo, que Kinder Ovo ainda tem alguma coisa. Ainda há esperança de você conseguir um brinquedinho, né? Isso aí. Serginho, como é que encerrou aí essa informação? O que está sendo movimentado? Tem reação das pessoas que estão indignadas, né, na base? A gente tem agora o início das caravanas aí que deve movimentar essa discussão no interior. Como é que está aí a conjuntura depois dessa notícia do governo? É a pior possível, né? Acho que a gente não imaginava, né, que iríamos, né? Não é que não imaginávamos, né, Daniel? A gente já está cansado de saber que a gente faz as coisas, a gente não fomos os sindicatos cobraram e continuam cobrando até hoje as informações da apresentação do plano de cargos e salários das empresas, que até agora não foram apresentados. Mas essa situação que o governo se colocou é muito frustrante, porque a gente trabalhou aí praticamente 6 meses, nós estamos no mês de junho, né? 6 meses aí ouvindo relatos dos presidentes das empresas, que o PCS estava no forno, que ia sair, que ia ajudar muitas pessoas, e a parte também do próprio governo, né, da Secretaria da Administração, que está tocando essa parte, dizendo que não, que ia ser aprovado no GGG, que faltavam só alguns detalhes, que não teria mais problemas, a lei eleitoral não seria empecilho para... E a gente falou diversas vezes, né? Fica até cansativo a gente ficar repetindo toda semana aqui isso, mas é bom o pessoal saber que os sindicatos orientaram, avisaram sobre a lei eleitoral esse ano, e parece que eles achavam que eles estavam acima da lei, né? Segundo eles. E agora com essa proposta aí dizendo que só para 2027, a gente não sabe se vai realmente, porque uma coisa que eles falaram também, né, Daniel, é que esse governo cumpriu tudo que eles acertaram de mesma negociação, eles cumpriram. Mas não é verdade, não cumpriram.
Eles estão deixando o PCCS para 2027, janeiro de 2027. Janeiro de 2027 é outro governo. Ah, mas nós tem a eleição, quem sabe a gente... Quem sabe? Se ganhar, não ganhar, a gente não sabe. Mas a certeza é que é outro governo. É outra gestão. Então, mais uma vez, eles deixaram para o outro governo tratar uma coisa que já está aí há 10 anos, né? Para ser aberto na IPAG, na SIDASC. O SEASA pior ainda, né? O SEASA de 2002, então há muito mais tempo. E os sindicatos estão aí conversando e vendo. A gente vai tratar a partir do mês que vem, né? A gente começa as caravanas. Então, a gente vai conversar nos locais de trabalho com os trabalhadores, explicar prontamente sobre o PCCS e outras coisas mais do sindicato. Então, acho que não tem mais muito o que falar, né, Daniel? Acho que fica se tornando muito repetitivo, né? Essas informações aí, né? Então, gente, eu não. Eu tenho. Na verdade, eu tenho muito o que falar, mas eu não posso. Expressar. Eu não posso, porque depois aí a gente vai ter que responder. Se bem que daí, né, os advogados que se virem, né? Porque se eu falar o que eu tô pensando. Porque assim, gente, o pessoal tá se sentindo. O Serginho fala não é verdade. Eu vou dar um passo mais, vou dizer que é mentira. Porque ele quer ser educado, mas assim, o que aconteceu realmente é uma sacanagem. É uma sacanagem que foi feito, não tem outra palavra. Ah, porque tem questão, a legislação eleitoral foi alertado, o pessoal foi avisado e falaram, inclusive, mesmo, não tem impacto. Foi falado, foi verbalizado. Vocês não se preocupem com a legislação eleitoral, por isso até que na matéria do Sindasp, lá a gente fala que tinha assessoria jurídica presente à mesa. Em nenhum momento isso foi levantado, foi elencado. Então, assim, eu não sei mais o que falar desse tipo de comportamento. Até como o próprio Vânio fala que não dá para confiar em sindicato, não dá para confiar em ti, secretário. É em ti que não dá para confiar. Que vai lá na frente dos trabalhadores quando estão em assembleia no dia 14, lá e perguntado, semana que vem tem, o pessoal pode, dado um voto de confiança dizendo, semana que vem vai ter a proposta PCCS apresentado para nós. Sim, pessoal, pode, vocês estavam lá, tá aí nas redes sociais, vão lá pesquisar, dá uma olhada, a pergunta que eu fiz na Sardinha lá para a assembleia. Podemos aguardar até semana que vem para receber a proposta? Quem concorda, levanta a mão. O pessoal levantou a mão, concorda para semana que vem. Na frente de todo mundo. Então, o que a gente vai dizer? Serginho, dizer que não é verdade? Eu acho que eu já não tô com paciência mais para dizer que, porque na verdade a gente tem que chamar realmente do que é. É porque está mentindo para a categoria. A condução como está sendo feito esse processo é um absurdo, né? Porque agora a legislação eleitoral, tudo bem. Vamos lá. Vamos partir da prerrogativa. A legislação eleitoral veda. Mas veda do quê? Veda do quê? Porque o impacto. Tu sabe qual é a proposta que está lá sendo discutida? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ela não existe nem no mundo jurídico, porque a IPAG não apresentou nada até agora. Descumpriu o acordo coletivo de trabalho. Lá estava dito, no dia 15 de dezembro, tem que apresentar os estudos do impacto. Cadê? Tem as diretrizes de um grupo de estudo. A IPAG não apresentou nada. Descumpriu o acordo coletivo de trabalho. Descumpriu o que foi prometido para a categoria. No dia 5 de junho do ano passado, nós protocolamos nas empresas, coincidência, está fazendo aniversário hoje, no dia 5 de junho, um protocolo pedindo urgente os dados sobre a questão do plano de saúde, o subsídio diferenciado do plano de saúde. Nós pedimos lá quais eram os impactos do subsídio diferenciado, quais eram os impactos do reajuste que a gente estava pedindo, os impactos dentro do plano de saúde, nós pedimos todas as informações, porque o secretário Vânio, em reunião anterior, chegou e falou, não, a gente precisa saber o que é isso, e as empresas têm que apresentar isso. Dia 5 de junho, hoje está fazendo o ano, nós protocolamos, as empresas apresentaram. Para quê? Para quê? Para discutir o quê? Para levar. Para dizer o quê para a categoria? Né? Quando aí depois, lá no dia 17 de setembro, é aprovado o acordo coletivo, de novo com uma proposta, com uma promessa, o acordado lá, e não adianta os presidentes das empresas falarem que porque isso não é. Que não depende da gente, que infelizmente o GGG e tal. Pessoal, vocês estavam em mesa de negociação e vocês falaram. Cumpram, então, pelo menos com a promessa de vocês. Apresentem, então, a proposta que foi mandada para o GGG. Apresenta, diga assim, foi isso que eu mandei, agora o GGG, então, pelo menos assim, ou vocês também estão participando de toda essa enrolação.
Ou vocês também participam também dessa sacanagem que está sendo feita com o trabalhador e com a trabalhadora? Então, tudo desde o começo, não adianta vem falar dizer, porque ir nas regiões falando que a gente está preparando. O presidente Dirceu te falou que não era, porque eu não vou apresentar para não frustrar. Mais frustrado do que isso? Sem apresentação de nada. E além de não apresentar, ainda foi negado. E aí? E aí, gente? Então eu não sei mais o que dizer. O Serginho fala, vai ficar para janeiro. Então me apresenta o que vai ficar para janeiro. Apresenta o que vai ficar para janeiro. Isso a lei eleitoral não proíbe de apresentar, né? Então, tem vedação de apresentar? A gente alertou duas questões legais que a gente alertou em mesa, tá? E que falaram que não precisava considerar. A questão da lei de responsabilidade fiscal e a legislação eleitoral. Legislação eleitoral a gente pegou e começou, inclusive, se movimentar. A Seagro fez caravanas no estado aí no início do ano, tá? Já passando para o pessoal que a gente estava cobrando. Nós fizemos notificação, nós encaminhamos ofício, falando da legislação eleitoral que a gente estava preocupado com a data de abril. Tá? Não se preocupa, Alan, não tem, porque não tem impacto, porque foi acertado. Isso já está assinado em 2025, foi o que nos falaram na mesa de negociação. Tá, e agora não, agora assinamos em 2026. Mudou a data de assinatura do ACT? O ACT é 26, 27 ou é 25, 27? Porque isso foi falado em mesa de negociação. Não, porque já foi assinado em 2025, então não tem impacto na legislação eleitoral. E nós alertamos também, lei de responsabilidade fiscal. Está a partir do segundo semestre, os 6 meses anteriores, dos impactos econômicos que tem que ter para o próximo governo, independente se mantém, se reelege ou não reelege, é fato, é outro governo. Pode ser o mesmo governador, mas é outro governo. Isso é lei, é legislação. Esse mandato se encerra dia 31 de dezembro. O Serginho alertou muito bem, não interessa, é outro governo. Se é o mesmo governador, mas é outro governo. Nós alertamos também, gente, tudo bem, se vocês estão nos dando segurança que não tem impacto na legislação eleitoral, tem a lei de responsabilidade fiscal, isso foi falado. Foi falado, a gente tem que cuidar pelo menos até o primeiro semestre desse ano, porque no segundo semestre tem impacto da vedação da lei de responsabilidade fiscal. O que foi falado, Serginho? Resposta? Não se preocupem, em maio vai estar na folha de pagamento. Já estamos em maio. Não, mas agora vai estar em maio. Mas já está em maio, Serginho. Não, mas é retroativa a maio. Mesmo que seja aprovado em junho, vai estar, mas é retroativa a maio. Não se preocupe. Tudo isso foi o que foi falado a todo momento para a categoria. E agora o que a gente vai dizer? O pessoal, bom, tá tudo. Essas ferramentas, pelo menos, elas nos dão essa segurança, né? Não é o Daniel, não é o Alan, não é o Sérgio que está falando, não é os presidentes dos sindicatos. Quem está falando são eles, inclusive está tudo registrado, é só fazer o resgate. Tem matérias no site, tem nas redes sociais, tem no Instagram, tem tudo. Busquem lá, façam uma análise da cronologia de como foi conduzido esse processo de negociação. Como foi sacana a condução desse processo de negociação, para não dizer outra coisa. Eu não tenho mais o que falar. Então, amanhã está fazendo aniversário aquela frase bem posta da Lilian, na volta a gente compra. Estou trazendo aqui a informação, é de 6, não, está fazendo 1 ano e 1 mês, né? De 6 de maio de 2025, a Lilian dá na tampa, né? Na volta a gente compra. Frustração marca a negociação salarial de servidores da agricultura catarinense. Tá lá no nosso site, né? sindasp.sc.org.br, tem foto dos membros da reunião. Já estava aqui, eu acho, a nova equipe da Secretaria da Agricultura. Enfim, né? Todos os representantes aí das empresas, do governo. Aliás, esse aqui é tipo... tu tem o titular, o reserva e o que fica esperando para entrar no time, né? E esses são escalados só quando eles somem, aí botam ali um ou outro que está esperando para entrar no time, fica ali, né? É o quarto goleiro da Copa agora. Isso, fica esperando ali para ver se sobra, se encaixa, né? Também não pode voltar para casa, porque se abre mão da FG, do CC, volta para casa e não tem o que fazer, então fica naquele temor, não tem voto, então também não, né? Sabe esse tipo de penduricalho que tem né, nas indicações políticas que são escalados aí para
fazer papel de mudo, cego e surdo nas reuniões, né? Porque não falam, ficam só ali para dizer que existe, como é que diz, o preposto, né? E, enfim, tá ali, todo mundo na foto, apareceu todo mundo. Pode ir lá, busca lá no sindicato, www.sindaspsc.org.br. Vamos para o Zap Rural e na volta a gente vai tratar aqui do Troféu Sindasp de Fotografia, 19ª edição, que tem como tema Vida Além do Trabalho. O fuxiqueiro é um instrumento simples, usado no manejo de pastagens para ajudar o produtor a identificar a altura ideal do pasto para a entrada e saída dos animais. Ele normalmente é feito com um palanque fincado no chão, pintado com uma faixa amarela. A parte de cima da faixa amarela indica a altura ideal de entrada dos animais. A parte de baixo indica a altura ideal de saída dos animais. Quando o pasto ficar abaixo do início da faixa amarela, isso indica pastejo excessivo. Acima da faixa amarela, o pasto já está passando do ponto ideal e apresenta menor qualidade nutricional. A ideia é facilitar o manejo visualmente, sem precisar medir toda hora com régua. Assim, o produtor consegue manejar melhor o pastejo, evitar o superpastejo e melhorar a rebrota das plantas. O nome fuxiqueiro vem justamente porque ele entrega ou dedura a situação da pastagem para quem olha. Mas atenção, cada pastagem tem uma altura certa para entrar e outra para sair. Respeitar essas alturas melhora o aproveitamento do pasto, ajuda na rebrota das plantas e aumenta a produção animal. Zap Rural. Tá aí o fuxiqueiro, né? A gente que é acostumado a ver ali dali, principalmente agora nesse período que o azevém e a aveia começam a crescer, que ele tá lá como referência para ver se é a hora ou não de colocar o gado, né, principalmente nesses campos de arrendamento para pecuária. A referência é o fuxiqueiro. Fica a dica aí então do Zap Rural. Serve para grande propriedade, mas também serve para o pequeno e não só para o consumo do gado, né? As referências ali servem inclusive para entender o momento do ciclo da planta, se preparar para a colheita. Vamos tratar agora do Troféu Sindasp de Fotografia, 19ª edição do nosso já tradicional concurso de fotografia que busca retratar a vida, o cotidiano, né, a inserção da classe trabalhadora no convívio social. Esse ano vamos tratar... Só um minutinho antes de ir pro troféu, pra gente encerrar com o troféu, né? Porque vamos encerrar no clima bom, né? A gente tá eu tô de saco cheio, indignado, Serginho, mas aí por isso a gente tem que melhorar a vibe no final para passar o final de semana tranquilo. Então vamos encerrar com o troféu de maneira um pouco mais tranquila para o pessoal, para que possa tirar foto já com o tema, aproveitando o tema que é VAT. Então vamos tirar as fotos dos momentos de lazer. Mas antes disso, tem que fazer o registro da questão da cidade, do procedimento lá no MPT, né? Que nós tivemos uma manifestação, o pessoal estava muito angustiado, que eles ficaram até na sexta-feira, nas 18 horas, para se manifestar no procedimento aqueles sobre a escala, nas barreiras sanitárias. E a gente conseguiu ter acesso no sábado pela manhã a esse documento no qual eles se manifestaram. Na sexta-noite ficou disponível para nós no sábado pela manhã, o procurador nos encaminhou, se comprometendo até no dia 20 desse mês não alterar as escalas de trabalho. Então, assim, mais uma vez, eles estão dizendo que estão implantando o programa, o Olho Bom e tal, enfim, o que para nós não é problema nenhum, inclusive a gente apoia a modernização da fiscalização, tem todo o apoio dos trabalhadores e também do sindicato. O que está pegando é a alteração das escalas. Então, até no dia 20 de junho, nós não teremos nenhuma alteração nas escalas. Isso é um compromisso que a empresa assumiu lá no Ministério Público do Trabalho. E aí a gente está fazendo outras movimentações, outras mobilizações, porque eu não sei. O compromisso era se manifestar até às 18, né? E eles não se manifestaram, mas bem provavelmente porque viram que o pessoal estava se manifestando, se movimentando para o movimento paredista, porque o pessoal falou que se mudar vai parar.
então eles se manifestaram, então até no dia 20 a gente vai ter esse tempo para construir aí a manutenção das escalas 24 por 96. E lembrando que temos um processo na quinta vara, de um processo de uma ação trabalhista que a gente está pedindo lá a obrigação de não fazer, de continuar essas escalas que o pessoal tem praticado há mais de 20 anos, a gente tinha pedido a suspensão desse processo, mas tem aí agora a iminência, a gente está pedindo de uma liminar para uma antecipação de tutela, para que não tenha essa alteração, então está tramitando também o processo judicial. Então até no dia 20, não há o compromisso da empresa de que não vai haver alterações, o compromisso da empresa com o sindicato, com os trabalhadores, mediante o Ministério Público do Trabalho. Lembrando que a RD 02 ela falava que a partir do dia 1º de março seria alterada a escala para 12 por 36 e 12 por 48. Nós estamos aí já indo até o dia 20 de junho, porque a gente não aceita a alteração, a gente quer a manutenção. Plantar o programa Olho Bom, ok. Manutenção das escalas 24 por 96, a gente já estaria, inclusive, colaborando aí com a SIDASC na divulgação dessa modernização do sistema de fiscalização, mas infelizmente não é o que tem acontecido. Pessoal, não é para ficar tranquilos, muito pelo contrário, o compromisso está no dia 20, mas dia 20 é logo ali, a gente está falando, se tratando de prazo, vamos dizer, é amanhã, então a gente vai continuar se mobilizando para tentar resolver de uma vez por todas a manutenção do 24 por 96. Isso aí. Vamos então agora sim para o Troféu Sindasp de Fotografia. As inscrições abriram na semana passada e vão até o dia 7 de agosto. Então tem os próximos 2 meses aí para fotografar e inscrever as fotografias. É bem fácil, né? Tira a fotografia no celular, na máquina fotográfica, né? Vai lá no site do Sindasp, preenche o formulário ali com as informações, nome, o título da fotografia, a descrição prévia e faz o upload dos arquivos, até 2 arquivos com a fotografia, tanto colorida quanto preto e branco, já envia, né? E vai cair aqui para nós no concurso. O Serginho viu um programa Floripa em Foco, do nosso TBT no canal, e o Serginho fazendo essa mesma fala, ele dizia, não, a pessoa pode preencher a ficha de inscrição, coloca no envelope com as 2 fotografias e o CDzinho e envia pelo correio para o endereço tal. Vi essa fala do Serginho. Hoje, né, a gente já faz direto pelo site, formulário. Mas a foto é a mesma, Serginho, a mesma. Tem que tirar a fotografia, tem que se posicionar, ir lá, entender a conjuntura, né, entender a cena, montar e fazer o bom retrato, né, o registro daquele momento e enviar para o sindicato, que vai estar participando da mesma forma. Mas aí também você me entrega, né? Mas falando do Floripa, quase que passa. Acho que a gente vai ter que começar a fazer 2 informes por semana. A gente está passando algumas notícias, quase que passa, porque falou da foto, falou do Floripa em Foco. Eu lembrei da Jo, que também lá, se o pessoal está assistindo Floripa em Foco, vai lá, é bem bacana a gente ver a Jo, o Arnoldo, o companheiro Nauro, a companheirada, tudo que estava lá no tempo de 2013, 2014, e aí remete, lembra do Floripa em Foco da época, e tô lembrando também de que sábado agora, a gente teve lá na aldeia Tecoá, Tarumã, a aldeia que os indígenas que estiveram aqui no congresso conosco, fazendo aquelas atividades, as místicas, enfim, teve o indígena, o Denilson, também compôs uma das mesas, a gente teve lá no sábado, e tiramos algumas fotos lá, que de repente, não sei se a Ju vai participar ou não do concurso, mas ficou bem bacana, então fazer o registro, aí a gente foi lá, já era para ter ido, mas como forma de agradecimento, o pessoal que teve colaborando com o nosso congresso, falando um pouco de crise climática, e a gente chegou lá, a gente conheceu a aldeia, que é um território que agora foi legalizado, Serginho, para o povo Tecoá, Tarumã, que é aquela população que lá mora, está contando com 16 famílias, e a gente viu que o território ela foi legalizado, mas eles herdam um território com a natureza bem degradada, que lá foi plantado eucalipto, foi plantado pinos, então assim, totalmente degradado, e agora eles
solicitaram auxílio, que a gente se comprometeu, como Sindasp, para organizar e buscar sementes para eles plantarem. Agora eles estão no ano velho, que eles chamam no ano velho, que é o ano que a natureza ela descansa, ela se recicla, ela se preserva, e a partir de agosto entra o ano novo, que é o ano que aí é quando eles vão plantar. Então eles estão pedindo sementes, porque para poder plantar na terra lá, a gente pediu para eles fazerem uma lista do que eles precisam, também de ervas também, que a gente até conversou no sábado mesmo com o gabinete do Padre Pedro, para ver se a gente consegue organizar alguma atividade nesse tipo. E já estamos aí buscando, a gente conversou com o Paulo Ficanha também, associado nosso, já estamos estudando aí a partir de agosto de fazer um projeto de reflorestamento lá naquela área lá. Então mudas, o pessoal foi que a gente chegou lá, Serginho, para perguntar assim, o que a gente pode colaborar, o que a gente pode ajudar enquanto sindicato, já que nos auxiliaram no nosso congresso, vieram lá, fizeram as apresentações com as crianças e falaram de forma muito brilhante do que é a natureza, o respeito que tem que se ter pela natureza. Inclusive agora eles estão respeitando esse tempo que a natureza precisa para se preservar, e vão plantar a partir de agosto. O que eles nos pediram? Sementes e mudas para eles plantar, para eles começarem a cuidar daquela terra, como palavras do Denilson, né? A gente precisa cuidar da terra como a terra cuida da gente. Então é um momento de retribuição, e a natureza sempre retribui, e é o que a gente precisa agora. Então, pessoal, assim, que eu sei que todo mundo nos assiste, principalmente da base pública, o pessoal da Cidasc das Barreiras, que em todas as regiões do estado, o pessoal da IPAGRE. Então, organize, se tiver conhecimento, banco de semente. E aí a gente está falando de semente crioula, que eles pretendem plantar orgânico. A gente está organizando a gente tem aí 2 mesinhos aí para fazer essa organização, essa logística, para levar lá para o povo Tecutecuá, Tarumã, para dar vida novamente àquele território que agora são dessas 16 famílias. Serginho. É isso aí, já aproveita nossas caravanas, já monta, já nos entrega, a gente manda para eles, vai lá visitá-los novamente. Mas voltando ao nosso troféu Sindasp Fotografia, né, que também eu acho que a Jo não mandou as fotos, acho que justamente porque ela já tem algumas ideias para o nosso troféu. A Josefina, ela é copeira, cara, né? Que tem alguns times bons aí. Então ela já se prepara, ela sabe o calendário que ela tem que cumprir, se organiza e tá em todas. Se ela não emplaca em primeiro lugar, ela tá entre os classificados sempre, porque tá organizada, né? Então, falando do TBT, realmente era muito legal na época, né, não vou dizer que é da analógico, né, mas a gente recebia, a gente ficava esperando os correios, guardava os envelopes fechados até o dia aí da apreciação do que a gente formava a banca julgadora. Então, aproveitem, pessoal, esse final de semana, agora, essa sexta-feira, quem está de folga, quem está com a família, eu acho que esse é o momento ideal para você transcrever via fotografia o seu momento além do trabalho, como é a sua vida com a família, passeando, visitando. A gente tem um estado maravilhoso, lembrando sempre que as fotos, qualquer trabalhador do estado de Santa Catarina pode participar, não é necessário ser associado, só o associado do sindicato, a gente abre para todo trabalhador aqui de Santa Catarina. A foto tem que ser exclusiva, né? Não pode ter sido publicada em nenhum outro canal ou uma outra situação. 2 fotografias por participante. Lembrando que a premiação vai ser no mês de outubro, dia 29 de outubro, na reunião do Conselho Deliberativo. A gente vai informar, porque a gente ainda está definindo o local certo, né? Mas acho que aí até mês de junho a gente já vai estar informando, já vai estar tudo certo. É aqui no litoral. Vai ser no litoral, né? Janeiro, outubro, feirão, a gente prioriza aí, o pessoal do Oeste sempre pede para ser no litoral, porque muitos a oportunidade, né, de estar conhecendo o litoral aqui na época do verão. E lembrando também que você pode fazer as suas inscrições até o dia 7 de agosto, encaminhar via o link até as
23 horas e 59 minutos. A gente é muito pragmático nesses horários. A gente vai estar convocando aí uma banca julgadora especializada em fotografias, né, para estar analisando essas fotos. A coordenação estadual, né, tá proibido, tá, Daniel? A coordenação Não posso. executiva. Não. Coordenação executiva. Executivo, Coordenadores os regionais. Estadual, pô. então, a coordenação estadual. estadual não Isso. pode estar participando, né? Porque a gente é executivo, então a gente se preserva e não tá participando. Mas o resto do pessoal tá liberado aí. Esperamos muitas fotos. Acho que esse calendário do Sindasp já está consolidado, né, na cabeça do pessoal. Todo ano a gente tem um aumento significativo de obras excelentes. O problema vai ser só dos jogadores, não é nosso, né? A gente só vai ficar apreciando as fotos. Lembrando que as 14 fotos vão ser 14 fotos premiadas, escolhidas para a capa e para compor o calendário nos meses. E a premiação para a primeira foto mais bem colocada, que vai ser a foto de capa, a premiação é um tablet, né? E as demais fotos premiadas ganham troféu, 10 calendários para distribuir para as famílias. E o calendário depois, né? Aí já no final do ano, ali no mês de novembro, o sindicato já vai estar encaminhando para os seus associados. Vai ter provavelmente mudança, né, Daniel, esse ano na formatação do calendário. A gente está sugerindo uma nova formatação para o calendário para ficar até mais bonito. As fotografias, dar mais ênfase à fotografia. Então é isso, pessoal. Aproveitem, encaminhem as fotos, vamos participar. É um momento legal, né, do sindicato, essa valorização dos trabalhos dos trabalhadores, nossa, ficou muito, Isso aí. muito ruim, né? O Alan, que é jornalista, Redundante. né? Redundante, Redundante. né? Mas ainda bem que eu não sou jornalista. E a E o tema? E o tema é um tema Bate. VAT. Acho que é um tema O dos Alan- mais certos para esse ano, a vida além do trabalho. Essa definição aí pela fim da escala 6x1, acho que esse ano a coordenação escolheu muito bem o trabalho para o tema. E ficamos aí esperando, então, todos encaminhar as suas fotos, vai ser muito bem-vindas. O Alan e o Serginho trouxeram aí argumentos favoráveis ao fim da escala 6x1, mas também tem os contrários. Por que que eu quero folga? Não sei se eu quero trabalhar. Porque assim, ó, meu Vascão joga 2 vezes por semana. Eu tinha que ver o Vascão e agora ele tá me forçando a 7x0. Calcula. Não tem, então eu acho que Não, tem que ser. Isso mas- é o argumento contrário, Serginho. O que Mas tu aí acha? assim, ó, nesse teu caso é bom você trabalhar mesmo, porque daí o coração não sofre tanto. É um absurdo. Gente, brincadeiras à parte, então, assim, o tema assim, é muito importante, principalmente o compromisso nosso nas redes sociais, para que a gente vai fazer assim, o ano que vem, a gente quer fazer as caravanas, a gente quer levar os calendários, a gente quer visitar as associadas e os associados com esse calendário, dizendo 2026 foi um ano muito importante para a classe trabalhadora, que foi um ano que a gente conseguiu um pouco mais de vida social, de lazer, de espaço com a família. Tem gente que diz Deus, pátria e família, mas na hora que é para ter um tempo com a família, é contrário esse tempo com a família. É muito complexo esse debate. Então a gente quer levar os calendários, então por isso é importante. Vamos participar, que vai ser 2026 vai ser um ano histórico e nosso calendário vai ser um calendário histórico, porque a gente vai marcar esse momento de transição da vitória da classe trabalhadora. É isso aí. Semana que vem tem a Feira Estadual da Reforma Agrária, lá em Joinville, no pavilhão dos sindicatos metalúrgicos. Acontece de 11 a 13. Dia 9 é o encontro aqui na região metropolitana, em Palhoça, de agroecologia. Então, semana que vem também tem ações aí na agroecologia, uma sequência aí, né, de ações depois do nosso congresso. Vão combinar, inclusive, com um grande seminário estadual que vai acontecer em novembro, lá em Chapecó, na Universidade Federal da Fronteira Sul. Tem mais agenda, Dê? É isso aí, na terça-feira tem reunião, o pessoal do ICASA tem nos perguntado, terça-feira às 10 horas da manhã tem uma reunião de negociação com o Instituto, às 10 horas da manhã tem Tu falou agora, né, do encontro, né, de agroecologia, Isso, no dia 9. no dia 9 e no dia 7, não, e na quarta-feira, no dia
Não, quarta-feira, dia 10, a gente está propondo uma nova rodada de negociação com o sindicato patronal. Vamos ver se eles vão aceitar ou não, mas é na quarta-feira, no dia 10, lá em Joinville. Isso aí. Tchauzinho. Tchauzinho, bom feriado a todos. Aproveitem, tirem suas fotos, curtam a família. Aproveitem esse feriadão longo, né? Porque vai ser o último. Agora só em setembro, o novo feriado. Quem tá na Serra, puder, aproveite as festas, compartilhe, passeie com a família. E até semana que vem. É isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Te espero na próxima sexta-feira aqui no Sindasp Informa. Sindicato. É cada um de nós. Forte abraço.